Oi, frango. Oi, Ana. Estão proibidos de assistir a Sandy, hein? Vão ficar aqui os dois. Ah, eu ia pôr um filtro, mas é melhor não, né? Deixa eu chamar a Laura aqui. Oi, gente, boa noite. Tô entrando um pouquinho antes, né? Agora já são 8h01. Oi, Fabrício. Ei, Laura. Deixa eu ver. Ó. Ei, Lu. Vai pra fora que eu tô enrolando, vai pra outro lugar. Ó, vamos ligando aqui. Deixa eu ver. Vai de lá no seu canto, fecha a porta. Ei! Agora as mães também estão em outras lives, menina. É Ô, complicado só, mesmo. minha mãe tá online aqui me vendo, ó, tá vendo? Pois é. Tudo bem, Ei, Larinha? Laura, tudo ótimo e você? Laura, olha, passa, eu acho que a sua câmera tá um pouquinho embaçada. É, ela tá. Passa o meu tava também, eu passei um paninho aqui na minha câmera, ficou melhor. Enquanto isso, a Deixa eu gente vai ver. esperando as pessoas entrarem Uhum. pra gente poder começar. Eu deixei o título, não sei se Oi, ficou filha. fixado o título. É, aí, minha mãe. Boa noite, Ana. Só um Eu minutinho. Vou sempre sair dou um para limpar e tempinho, volto, tá? tá, joia? Ô, Fabrício, deixa eu ver, você tá online aí? Não, minha mãe não vai saber. Ó, vou chamar a Laura aqui. Então, ela tá só organizando o material dela lá. Oi, vocês estão conseguindo ver o título da conversa? Na hora que eu entrei, eu coloquei. É possível ler qual é o assunto? Tá fixado? Olá. Ó, vou chamar a Laura aqui novamente, que ela já pediu solicitação. Não, peraí. Que bom que vocês estão chegando aí. Boa noite. Feriadão, vocês estão animados? Vou chamar a Laura novamente. Ah, que bom, Thiago, obrigada. Thiago falou que está. Oi, César, boa noite. Quanto tempo, César? As aulas acabaram, mas a gente se encontra aí. Aí, pronto. Oi, Rita. Bom, nossa convidada Vê se melhorou um aí pouquinho, né? melhorou bastante. Melhorou. Ah, ótimo. Que bom, Laura. Conseguimos, então, finalmente chegamos. Isso. Boa noite, pessoal. Pois é, tem gente chegando aí ainda. Oi, Cris. Que ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá boa a transmissão? Então a gente pode começar. Eu acho que esse início agora eu vou apresentar um pouquinho quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem é a Laura, e a gente começa a conversar.
que hoje o nosso objetivo é falar um pouco para as famílias que estão aí vivendo uma situação bem diferente, em casa com os filhos 24 horas, né? Enquanto antes as famílias permaneciam algumas horas, né, entre trabalho e obrigações fora de casa, agora estão todos em casa, trancafiados, né, na medida do possível, porque a gente sabe que na necessidade alguns trabalhos voltaram, as coisas vão se normalizando em alguns lugares com maior intensidade, outros menos intensidade. Mas o importante é o que a gente pode fazer aqui para ajudar quem está em casa com os filhos. E eu sou a Marina, eu sou fundadora da Waze, daqui que eu estou transmitindo, do nosso Instagram, porque nós somos uma startup que tem como objetivo oferecer uma plataforma com atividades extraescolares para crianças e adolescentes. Hoje, o que a gente veio conversar com vocês tem muito a ver com o nosso trabalho, eu vou falar mais adiante. Vou falar um pouco da minha formação. Então, eu sou mestre em educação, especialista e mestre em educação. Já trabalho na área há mais de 15 anos. E sou pesquisadora agora não, há um tempo já de inovação na área da educação. Como que a tecnologia pode auxiliar e por aí vai. Vou pedir a Laura para se apresentar um pouquinho para a gente seguir aqui na nossa ordem. Por favor, Laura, muito obrigada e boa noite. Boa noite, Marina. É um prazer estar aí na casa da Waze, né? A gente tem uma parceria de longa data. E, bom, pessoal, eu sou uma psicóloga inconformada em ficar entre as quatro paredes do consultório. Ótimo E que isso. começou a pensar em como a gente pode levar esse conhecimento, como a gente pode levar essa formação, né, com a visão psicológica para muito mais gente, né? E aí eu acabei fundando uma startup chamada Share 360, que tem como propósito mapear competências socioemocionais para ajudar as escolas e as pessoas e também empresas futuramente a identificar qual é o talento, qual é as habilidades não cognitivas, né, de cada pessoa e que impulsionam a ela em qualquer projeto, em qualquer caminho que ela escolha. Então, essa é a minha história, né? Rapidinho, a minha história. Ótimo, ótimo. É bom saber porque você então tem bastante conhecimento no que diz respeito às competências socioemocionais, que muita gente sabe, quem tem filho na escola, porque começa a ler na capa dos livros, né? BNCC, competências socioemocionais. E a gente vai falar um pouquinho do que são essas competências aqui, a gente vai fazer uma apanhada. A ideia é que seja assim, um bate-papo leve, não é uma aula de maneira alguma. A ideia, o intuito é trazer aqui para vocês dicas e sugestões de como trabalhar, como tirar proveito deste momento que a gente está vivendo para oferecer algum crescimento, algum desenvolvimento do ponto de vista das competências para crianças e para adolescentes. Porque essa live ela chegou por isso, porque tanto a Laura como eu somos pessoas que têm as socioemocionais como base para os nossos estudos, né? Ela na área dela e eu na minha área, cada uma trabalhando com alguma coisa. É um dado importante aqui, eu acho legal trazer para todos. Os casos de transtornos mentais eles aumentaram durante a pandemia, né? A OMS já tinha dados eu anotei aqui, de 10 a 20% de crianças e adolescentes com distúrbios de desenvolvimento ou transtornos mentais. Nessa situação que a gente está vivendo agora de pandemia, isso aumentou. Ou seja, tem tudo a ver bem-estar e saúde mental com essas competências que a gente vai falar aqui também. Além disso, eu queria fazer uma metáfora aqui que eu acho interessante para falar um pouquinho da questão da importância das crianças nessa situação. Quando a gente viaja de avião e a gente escuta aquele recado, né, das aeromoças, elas falam assim para a gente, em caso de despressurização, máscaras cairão, e nos orientam que primeiro o adulto deve colocar a máscara e depois auxiliar. Olha que interessante.
Nós temos adultos também sofrendo com as questões de transtornos mentais durante essa pandemia. Como que esse adulto vai conseguir ajudar? Né? Como que ele vai colocar a sua máscara? Então, eu acho que as dicas que a Laura for dar aqui para a gente também levem para si. É importante que o adulto tenha uma inteligência emocional também para dar conta de cuidar daquela criança que está ali no ambiente dele. Então, vamos começar. Eu queria pedir a Laura aqui. Eu queria falar, eu fiz uma pesquisa para saber o que, que as pessoas estavam aprendendo agora, querendo aprender, né? Já que a gente está falando um pouco de aprendizagem aqui, o que, que as crianças estavam querendo aprender, as pessoas estavam querendo aprender durante a pandemia. E o Google Trends mostrou que o como fazer, que é o mais buscado hoje em dia lá no grande portal, é como fazer pão, como fazer bolo, como fazer arroz, e as pessoas aumentaram em mais de 290% o uso de aplicativos para exercícios. Então, assim, as pessoas estão buscando melhorar. Quando eu falo as pessoas, os adultos fazem isso. A maioria dos adultos é que faz esse tipo de busca. Eles querem aprender alguma coisa. Mas as crianças? Tem alguém lembrando delas, né? Os adolescentes estão aprendendo o quê? A escola foi para casa, esse é o ensino cognitivo que a gente está falando, mas e as outras aprendizagens? Certo? Então, Laura, eu vou começar aqui pedindo para você falar para todo mundo que está aí o que, que são essas competências, né, que de repente passaram a fazer parte aí do vocabulário da escola, estão nos livros. Conta para a gente um pouquinho, para todo mundo que está aqui entender. Muito obrigada. Bom, gente, além de startupeira, né, eu também sou mestre em administração, pesquisei muito o tema de competências, dou aula em universidade sobre esse assunto e é o meu tema de pesquisa, né? Então, além da prática, tem muito estudo por trás disso. E eu posso dizer para vocês que não é só um modismo, né? O mundo tem mudado muito, a tecnologia mudou o comportamento das pessoas. Há um tempo atrás, ninguém conseguia conversar à distância como o WhatsApp, né? O WhatsApp mudou. Hoje até namorado termina por WhatsApp, né? Casamento também, ué. O meu filho ele pede para namorar, termina namoro, tudo por WhatsApp. Então, são comportamentos muito diferentes, né, de pouco tempo atrás, quando a gente não tinha essas tecnologias. Apesar das tecnologias terem facilitado muita coisa, os desafios para esse milênio são inúmeros, né? E o que se tem observado é que cada novo desafio, cada novo problema tem sido tão diferente que o conhecimento anterior não tem servido para se aplicar diretamente e resolver os problemas. Um bom exemplo é essa pandemia, né? Que o conhecimento que a gente tem, que a ciência tem, não serve. A gente tem que pesquisar, tem que descobrir, tem que criar novos caminhos para saber como lidar com isso. Esse tipo de prontidão para buscar soluções para as coisas que não estão registradas, né, que não têm precedentes, exige que as pessoas tenham algumas habilidades que são chamadas não cognitivas, né, ou competências socioemocionais. E isso começou a ganhar relevância em 2016 no Fórum Econômico Mundial, que elencou que as instituições por excelência no mundo para preparar os jovens para as próximas gerações são as escolas. As escolas de todo o mundo precisariam criar programas para desenvolver competências socioemocionais. E foi aí que todas as instituições educativas começaram a se mobilizar, e aqui no Brasil isso se traduziu nas competências da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, o MEC definiu que a partir de 2020 todas as escolas precisavam ter no seu currículo atividades para desenvolver competências socioemocionais. E a escola, que até então tinha como foco só o conhecimento, né, a nota, a bagagem de informação, teve que começar a pensar numa outra dimensão, que é o não cognitivo, ou seja, não é aquilo que você pensa, é como você age diante de situações imprevistas, né? Exato. Tem a ver mais com a atitude, não é isso? Com atitude, com comportamento, com uma prontidão interior para
usar o conhecimento sim, mas num novo contexto, num novo arranjo, buscando um Exato. resultado que não estava previsto. E por que que isso é importante? Bom, isso é importante porque a previsão é que a tecnologia vai se desenvolver tanto e com tanta velocidade que já se pensa no momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, né? É chamado teste de Turing, esse momento em que a tecnologia, né, vai nos suplantar. Exato. E uma vez que as máquinas, os robôs, a inteligência artificial vão nos ultrapassar, o que, que a gente tem que nos diferencia da máquina? É exatamente o socioemocional. Então, essas habilidades, os profissionais que têm essas habilidades desenvolvidas, né, as pessoas que começaram a atentar para isso, eles têm mais condições de dar respostas, de encontrar caminhos para os novos desafios, de lidar com a robustez da tecnologia, do que as pessoas que não tiveram essa experiência e não tiveram esse preparo. É isso mesmo. E assim, nós temos habilidades que muitas vezes se transformam em talentos, né? Se bem trabalhado, se é aquilo que eu desejo, pode ser que se desenvolva e eu seja alguém que se sobressaia com aquela competência ou aquela habilidade. Então, fala um pouquinho dessa coisa do mito do talento, porque muita gente fala assim, do ponto de vista de educação, né? Muita fala, meu filho adora computador. Isso quer dizer que ele vai ser um talento, né, na computação? Fala um pouquinho disso, porque como que a gente pode fazer para descobrir o talento dos filhos? Como que a gente pode fazer para desenvolver? Conta um pouquinho, por favor. Bom, Marina, o talento é entendido no paradigma antigo, já vou falar antigo porque a gente já está no paradigma Com novo, né? Quando a certeza, gente fala de competências totalmente. socioemocionais. É que uma pessoa talentosa é uma pessoa que tem uma habilidade melhor ou maior do que todas as outras, né? Então você precisa procurar ser o número um, você precisa de se destacar competindo com as outras pessoas. E quando a gente procura talentos, né, numa visão de que o não cognitivo é que é importante, o que é relevante nesse contexto é o quanto a pessoa vê sentido naquilo que ela faz. A gente fala muito de propósito, né? Então, algo que você faça que tenha para você um significado, tenha um propósito, tenha um sentido e que você gosta de fazer, você enxerga uma possibilidade de beneficiar outras pessoas com isso, de beneficiar a si próprio, né? E você acredita que você é capaz. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser jogar futebol, pode ser tocar música, pode ser costurar, pode ser cantar e pode ser estudar também, né? Contanto que aquela atividade seja feita e que a pessoa queira fazer o melhor de si naquilo. Então, quando a gente encontra esse nicho, assim, olha, eu quero ser o melhor que eu conseguir nessa atividade, você provavelmente encontrou um talento, né? E E agora, isso é interessante que você está falando. Eu vou pedir para você comentar assim. E quando, por exemplo, não é você que escolhe, né? Você é criança, adolescente, não é você que faz essas escolhas. Isso interfere? Não sei se quem olha, está do outro lado aí, por exemplo, podia pensar também, se você hoje está no lugar que você ama, né? Se você está aí fazendo aquilo que realmente te move, que é o seu propósito, você gosta de fazer isso. O que que isso que você faz hoje como trabalho se conecta com aquilo que lá na sua infância fazia muito sentido? Porque quando eu faço essa pergunta, né, em conversas, com os amigos, né, e até em situações de trabalho, a gente encontra muito assim, fiz pessoas da minha idade, né, em torno dos entre 30 e 40. Eu fiz tal curso, depois eu desisti, fiz o outro. A gente sempre percebe que a pessoa às vezes faz aquele primeiro curso,
meio que na onda da família, né? Ou sem tanta reflexão. Depois o segundo e o terceiro fazem muito mais sentido. E aí hoje a gente vê diversos profissionais tentando reencontrar seu propósito, sua carreira, porque agora estão percebendo o quanto que estar conectado com o propósito daquilo que se faz é relevante. É aí que mora a possibilidade de um talento. É isso mesmo? É por aí? É por aí, Marina, mas acho que uma boa parte das pessoas que estão aí com a gente são pais, né? E estão pensando nos filhos, né? Não só em si próprios como adultos, mas também nos seus filhos. E aí é uma questão muito delicada você saber em que momento você pode permitir que uma criança tome decisões, faça escolhas, até que ponto você tem que escolher para ela, até que ponto na sua história, boa parte foram outras pessoas que escolheram por você as coisas que você faz hoje, e até que ponto você tomou a rédea, né, desse caminho que você está hoje. E, e aí a gente precisa entender o seguinte, a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela precisa de experiências diversificadas para ela saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela não tem ainda uma visão ampla de todas as possibilidades como você, adulto, tem. Então, Perfeito. é muito importante que os pais exponham os filhos a estímulos diferentes, atividades diferentes, a experiências, né, diferentes, para eles poderem dizer, né, eu gosto disso, por quê? Eu não gosto disso, por quê? Por que que é importante eu ficar durante um tempo em alguma coisa que eu não gosto? Porque eu preciso conhecer, dar um tempo de conhecer, não é? Mas quanto Isso, tempo é isso? É um ano verdade. inteiro? Um ano inteiro para uma criança é muito, Pode né? ser muito. Isso tem a ver com Então, essas fases? Com as fases em que elas se tem a ver com encontram? as fases, mas não só o tempo tem a ver com as fases, né? Assim, as crianças têm fases no seu desenvolvimento evolutivo e em cada fase algo é mais importante para elas do que outras coisas. Vou dar um exemplo. A Uhum, criança que está na fase do medo, por exemplo, a criança pequenininha, que ela está ainda se sentindo muito ameaçada por tudo que é novidade, quando os pais uhum. forçam ela a conviver, a enfrentar coisas que elas não estão preparadas, aquilo as assusta e as retrai mais do que Verdade. propriamente facilitar que elas se abram para essas novas possibilidades. Quando a criança já está numa idade em que ela quer se autoafirmar, né, propor para a criança isso como um alto desafio pode ser muito interessante. Né? Vai ver do que você vai dar conta, vai ver do que você vai gostar. O importante é que os pais tenham uma visão de que não precisa ser a atividade que eu gostaria que meu filho fosse, que fizesse. Né? Perfeito, Se perfeito. coincidir, ótimo. Quando coincide é maravilhoso. Mas se não coincidir, entendam que ele não vai seguir uma carreira naquela atividade, né? O menino que entrou numa robótica, ele não vai fazer engenharia de computação por causa disso, né? O menino está lá Isso. com 5, 6 anos fazendo robótica e muitas vezes o pai já está pensando assim, eu já estou preparando ele para a vida profissional. Não, você está preparando ele para descobrir o que ele gosta, né? E Exatamente. quando os pais têm essa visão, as experiências do filho ficam mais leves, sabe? Quando essa expectativa de resultado não é tão grande. O resultado é a experiência em si. O que ele aprendeu com Perfeitamente. aquilo, o que ele aprendeu dele, né? Do seu próprio autoconhecimento. Olha, eu não sou bom disso, eu sou bom naquilo, isso eu gosto, aquilo eu não gosto, eu gosto Se ele dessa não tiver atividade, esse mas eu tenho repertório, dificuldade. ele não consegue. Exatamente, aí ele não consegue se conhecer. Então, entender um pouco das fases que a criança passa ajuda a negociar com a criança para examinar com ela quais são as possibilidades que ela vai enxergar, ou que ela vai escolher, ou que a família vai escolher junto, né? Sim, sim. Mas o mais importante é a visão de que na infância e também no início da adolescência
ter experiências diversificadas é o mais importante, né? Os pais que Perfeito. puderem ampliar esse leque estarão beneficiando muito o seu filho, sem Mas a gente está expectativas de ser o pensando, melhor. sem dúvida, sem dúvida. A gente está pensando, quem está ouvindo aí, está aí pensando no contexto antes pandemia, né? Mas e agora? Né? O que é possível conquistar, né, nessas circunstâncias que a gente está vivendo? Porque está difícil, né? Vamos lembrar aqui de novo, tem famílias que estão com duas, três crianças em casa, de idades diferentes, espaço pequeno. Pode ter acontecido já algum dos pais, né, ter perdido o emprego. A situação emocional da casa, ela está conturbada. O que é possível? Eu estou aqui pensando numa situação extrema, mas que é a realidade para muita gente. O que a gente pode fazer? O que a gente pode sugerir? O que esses pais podem planejar para que esse momento agora, sei lá, se é possível construir dentro dessas relações que estão acontecendo dentro de casa algumas competências? Porque, assim, no meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista e pelo que você falou aí também. A gente desenvolve essas competências socioemocionais vivendo. São as vivências, né, que fomentam o desenvolvimento dessas competências, né? Pensando do ponto de vista do adulto, o adulto tem, dentro da sua vivência, esferas. Esfera trabalho, esfera família, esfera social. A criança, a esfera dela é escola, família e esfera social. A esfera escola, ela está restrita agora ao remoto. O que muda, por exemplo, a questão da relação social. Ela não está vivenciando o social. Então, assim, como que eu posso fazer algo para tirar proveito dessa vivência que está sendo agora, esse isolamento, esse distanciamento social? Bom, Marina, não tem uma resposta pronta, tá? Não tem uma atividade, não tem uma coisa que os pais possam fazer que resolvam todos esses problemas, porque eles são absolutamente sem precedentes. Eles são uma novidade que ninguém sabe muito bem como enfrentar, né? A gente está aprendendo. E a resposta, muito provavelmente, ela vem de dentro de cada um, né? Qual é a resposta correta? O que funciona numa família provavelmente não é o que vai funcionar na outra, né? Mas eu gostaria de lembrar um aspecto que eu penso que é muito importante e que muitas vezes tem sido negligenciado nessa questão da escola passar a chegar na casa das famílias através da internet, né, das plataformas e etc., que é a escola antes da pandemia, né, ela era uma mediação da criança para o mundo, né, ou do mundo para a criança, assim como a Uhum, família era, né? Então a sim. família media, filtra o mundo para a criança com o apoio da escola, que são atividades específicas para a criança, é um ambiente específico para a criança. Então tudo é preparado para fazer esse filtro, né, para aquilo que a criança consegue receber. Quando a escola fechou, o filtro passou a ser a família. Então, é a família que filtra esse mundo todo para a criança e tudo isso que está acontecendo. Então, como os pais estão vivenciando essa situação, é a maneira como eles vão passar para os filhos. E o que aconteceu com os pais? Eles ficaram todos muito angustiados, porque perderam, né, todo as seguranças que tinha, a estrutura que tinha construído para criar a família se esfacelou. E quando a gente fica angustiado, a gente fica mesmo sem saber como atuar, fica perdido, Exatamente, né? exatamente. O cérebro trava, ele não dá conta de tanta insegurança, na Não dá verdade, né? conta. Ele gosta de rotina. Boa parte disso que você falou, né, que aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, aumentou uma série de psicopatologias das crianças, aumentou porque aumentou a dos pais, né? Verdade. E os pais muitas vezes ficaram emocionalmente mais regredidos do que as crianças.
né? Então, às vezes, Verdade. você tem um filho aí de 10, de 15 anos que conseguia lidar melhor com essa situação do que você mesmo, tá? E isso criou novos conflitos, novas dificuldades, né? Para Perfeito. vocês terem uma ideia, né, a gente pode dividir a, a vida do ser humano em três grandes fases, que seria assim a infância, a adolescência e a vida adulta, tá? De uma forma bem geral, mas só para a gente entender como é que essa dinâmica funciona. Então, a Certo. criança seria um momento em que você depende totalmente de alguém para te orientar, né? A Uhum. adolescência seria um momento em que você confronta posições diferentes com essa pessoa e quer afirmar sua maneira de ser. E a vida adulta seria o momento em que a pessoa consegue fazer esse filtro por ela mesma, né? Buscar esse equilíbrio e construir aí os seus objetivos, a sua caminhada. Então, a gente pode dizer que o conflito básico da criança é a sensação de que ela foi enganada, né? Assim, poxa, mas não é assim. Eu queria que Entendi. fosse assim, né? Uhum. Então, a criança ela se surpreende com as situações e toda vez que você sente que você fica com pena de você mesmo, você está com uma visão infantil da realidade, né? Então Entendi, você fala, poxa, entendi. coitado de mim, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Meus filhos têm dois filhos, eu não tenho isso, o salário, o marido, o Sempre governo, se não sei o quê. vitimizando. Aquela sensação de que eu sou uma vítima é uma atitude, é uma visão de vida Entendi. típica da infância, né? Quando Perfeito. você sente que os problemas são para você uma falta de respeito, né? São assim um desafio desrespeitoso, que é absurdo, né? Como é que o governo deixa isso? Como é que a escola faz isso? Como é que o professor faz aquilo? Você Uhum. está com uma visão de vida típica do adolescente, né? E quando você Entendi. olha para um problema e fala assim, bom, o que eu posso aprender com isso? Você está de vida adulta. Perfeito. E o que a gente Perfeito. observa é que tem muita gente ou sensação de que é vítima nessa história toda, e na verdade somos todos Certo. vítimas, então a escola é vítima, a família é vítima, o governo é vítima, todo mundo é vítima, porque Sim. né, não é culpa de ninguém o que está acontecendo, aconteceu. Quando você começa a reclamar, então eu sei de pais que movem ações contra a escola e querem brigar e querem fazer as coisas assim, sentindo que de alguma forma alguém o está prejudicando e ele tem que reagir com Sim. violência, Sim. né? É Aham. uma visão de vida adolescente. E muito poucas pessoas param e falam isso, né? Que é o tema da nossa live de hoje, né? Que limão gigante, né? Como que eu posso fazer uma limonada? Quer dizer, o que eu posso aprender com isso tudo? Como é que eu posso sair melhor dessa pandemia? Então, a gente tem aí já quase 80 dias de paralisação. E se eu perguntar para vocês, né, e eu mesmo já me perguntei isso, o que eu fiz de importante nesses 80 dias? Em que esses 80 Do ponto dias de vista mudaram? pessoal, você está falando. Do Pessoal, ponto de vista né? perfeito. Em que esses 80 dias mudaram a minha perspectiva? Porque é uma coisa tão diferente que aconteceu, eu lá com isso, quem que não se permitiu descobrir, né, novos caminhos com isso, seja com o filho, seja na administração familiar, seja no trabalho, de uma forma de ganhar, qualquer coisa que a gente tenha sido impelido a fazer. Mas se você não aprendeu algo com isso, que você vai usar depois, você não desenvolveu nenhuma competência socioemocional. É Você verdade. apenas se Sem queixou, dúvida. ou você apenas reagiu, não é? E aí a gente vai ver as situações mais inusitadas, que é muitas vezes
uma mãe ou um pai no momento infantil com um filho no momento adolescente, né? E aí é claro que vai ter conflito, porque as visões se Claro. chocam, né? E uma alimenta a outra, às vezes, negativamente, né? Mas como Então, que eles podem alinhar? Como que eles podem alinhar, né? Tô com um pai ali vivendo essa situação e ele tá numa atitude infantil, né? Assim, não aceita, tal. E eu tô ali uma criança que tá numa situação. Como é que eles se alinham? É a conversa. Antes de você continuar, eu anotei antes da gente começar, eu estava pesquisando quatro competências, por exemplo, né? No mínimo, que a gente pode pensar que essa vivência pode trazer para a reflexão da casa. Então, é a empatia, né, que é a capacidade de entender os sentimentos do outro, está ligado àquele bloco de amabilidade, né, da BNCC. O foco e a persistência, que são essenciais nesses momentos desafiadores, e aí faz parte daquele bloco, acho que, de autogestão. A responsabilidade, né, que é outra competência também do autogestão, que é se gerenciar. E por último, a tolerância ao estresse, que também é uma competência e está no grupo da competência da resiliência, que é a questão de permitir administrar o sentimento. Eu estou trazendo essas quatro competências aqui para você tentar colocar na sua resposta, né, que eu te perguntei do alinhamento, como que eles conversam sobre isso? Se é que é a então, além conversa, dessas, tem a comunicação, a disciplina, a perfeito. organização, né? É, bom, para que os pais possam despertar isso nos filhos, né, é preciso que eles tenham feito essa reflexão antes de entender assim, qual é a minha visão de tudo isso, né? Eu estou aqui fazendo o quê? O que, que eu vou fazer com essa situação? Uma Sair do vez modo que automático. sair do modo automático, de só dar conta de fazer as tarefas de casa, as tarefas do trabalho, botar os meninos para comer, botar os meninos limpos, botar os Nossa, isso é meninos para difícil dormir, demais. né? É Onde preciso que eu você vou? Eu quero conseguir, curtir aqui. de alguma forma, você tem que encontrar uma maneira de pensar além de tudo isso, para que isso e essas tarefas que você tem que fazer no dia a dia sejam um canal de aprendizado e não só Joia. uma forma de execução de tarefas, né? Uma vez Ótimo. entendido isso, é preciso descobrir qual é o caminho para chegar ao seu filho, tá? O que, que ele está sentindo? Perfeito. O que, que ele está precisando? Como é que ele entende isso tudo? Porque as crianças, elas são egocêntricas, então elas pensam assim, minha mãe não está me dando atenção, isso é que interessa, né? Como você vai Verdade. conversar isso com ela? De forma que ela entenda, olha, vocês não precisam estudar psicologia para saber entender uma criança, né? Ninguém precisa ler livros e livros para saber identificar, fazer o diagnóstico e saber exatamente qual a forma certa de atuar com meu filho. Não é isso, né? Mas Uhum. é criar caminhos, porque hoje é o seu filho, mas amanhã você vai precisar entender a atitude do seu chefe, o que quer com isso, a atitude do seu colega, a atitude do seu marido, a atitude dos seus companheiros de trabalho, de amigos e etc. Então, o exercício de tentar entender o que o meu filho quer, o que eu preciso e por onde eu vou começar a chegar até ele, é um exercício do humano, né? É você se humanizar. Atividade pedagógica para te falar, né? Para te falar assim, você chama o seu filho para, né? Você estabeleça aí 3 itens e coloca isso como foco. Muitas vezes, Eu tô te ouvindo. Tá caindo um pouquinho, mas eu tô ouvindo. é exatamente você deixar de dirigir e perguntar para ele, bom, você pode decidir hoje o que é melhor para a gente fazer? Você pode decidir, me ajudar a decidir, né? Quais vão ser as coisas mais importantes que nós vamos trabalhar essa semana, o que a gente vai fazer essa semana? Então, muitas vezes, As você cardápios do rapaz, almoço, já que você tá falando, qualquer coisa pode ser serve, uma. né?
é ajudar a pensar o almoço, é ajudar a pensar como é que vai fazer para limpar a casa, é ajudar a pensar o que. Sim. Trazer a criança, o filho, para dentro da lógica. Travou, mas eu te ouvi até a questão do almoço. Isso, então, assim, às vezes ajudar a saber o que a gente pode economizar nesse momento, o que nós vamos cortar. Perfeito. Pode ser um exercício de habilidades socioemocionais, porque vai fazer com que o seu filho tenha que entender o seu lado, que ele tem habilidades, que ele tem que oferecer algo, cada um vai ter que cortar alguma coisa, né? Ou o que nós vamos Legal, escolher de legal. atividade para fazer, quais atividades vão ser possíveis fazer, quais não. Então, tudo pode ser aprendizado, né? O mais importante é que os pais entendam que eles precisam incluir os filhos nesse aprendizado e não simplesmente aprender primeiro para passar para ele depois. Esse é o Tem que ser ao modelo, mesmo tempo, né? tem que ser junto, né? A Junto. gente aprende junto, a gente cresce junto. Isso, E é isso, aí que aparece a limonada, né? É quando você isso mesmo. descobre que pode contar com os seus filhos mais do que você imaginava e que muitas vezes eles trazem respostas que você não encontrou. Isso aumenta a autoestima deles, isso faz com que eles acreditem que eles são capazes também de participar. Isso ativa a iniciativa, a proatividade, todas essas são competências Planejamento. socioemocionais que acontecem no relacionamento em família, que podem acontecer no relacionamento em família. Então, eu penso que o que a pandemia está fazendo a gente aprender, a força, né, é que você, é a família que constrói a educação. Não dá mais para a gente terceirizar. Né? A gente pode até terceirizar, mas o centro da Precisa. A educação base. é a família. Né? É um Isso. aprendizado Toda sofrido, verdade. mas eu acho que é isso que a gente tem aprendido, né? Verdade, mas assim como esses adultos precisam dar essa vez, né, para as crianças e os adolescentes participarem dessa rotina, para que eles se sintam parte, para que mobilize essas competências, esse adulto precisa estar bem, ele precisa estar com a inteligência emocional ativada. E para isso, eu falei na última live que eu participei também, existe uma âncora que é fundamental da inteligência emocional, que é o autocuidado. Então, os adultos precisam olhar para si também, né? Mães que estão sobrecarregadas, porque a gente sabe que estoura na mão da mãe, por muitos motivos, né? A gente vive ainda numa sociedade muito patriarcal. Então, mães, como que você consegue trabalhar o seu autocuidado para que você esteja bem? É, de novo, a metáfora da máscara. Você tem que se cuidar primeiro, coloca a sua máscara, você precisa estar bem para ajudar o outro. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar. E aí vira todo aquele ciclo vicioso de todo mundo mal, de né, ficar aquele clima ruim. Então, eu gosto de falar isso porque é fundamental que você, adulto, esteja bem emocionalmente para dar conta. É difícil neste momento? Bem difícil, não é fácil. Mas a gente precisa usar o nosso lado adulto, né? Sair do lado infantil, sair do adolescente, centrar no adulto, que é de fazer a limonada com limão, para poder dar conta. E aí, eu queria trazer aqui o lado da criança, que também precisa exercer esse autocuidado. Mas ela talvez não dê conta de fazer isso sozinha. Então, o pai, a mãe precisam auxiliar. Que essa criança encontre uma maneira de ser de fazer o autocuidado, de se auto-perceber. E aí eu vou sugerir aqui, por exemplo, o mindfulness, né? Que a gente fala meditação, mas então a autoconsciência é uma maneira de fazer com que as pessoas olhem para dentro.
né? O olhar para dentro é base para você depois olhar para fora. E aí você pode procurar, né, opções de atividades, por exemplo, de mindfulness para o seu filho e talvez fazer junto à família. Quem sabe não pode ser o primeiro horário do dia, né? Aquela hora que você acorda, seu filho acorda, senta na frente do computador, do device que você conseguir e faz uma atividade de meditação, de mindfulness com o seu filho. Isso vira a rotina, isso pode ser um aprendizado imenso que aconteceu dentro dessa situação de isolamento social. Ou seja, essa é uma opção. Outra coisa relevante que eu quero trazer aqui. Estamos sem possibilidade de frequentar academia, né, piscina e tal. Mas é possível fazer atividade física dentro de casa. Dançar com os pais, né, brincar de fazer uma festa, na sala. Tem que aparecer um pouco do movimento dentro dessa rotina. A gente sabe que é difícil, mas ele está totalmente ligado ao bem-estar. E aí, como que a Marina, gente pode fazer, né? é, a Diga. gente na Share 360, nós, exatamente para apoiar os pais nesse momento, a gente fez um link onde o pai entra, cadastra lá o nome dele, né, os dados, a idade dos filhos e tal, e ele entra e tem dicas diárias socioemocionais Ótimo, para pais, não é atividade para o filho. É assim, como é que ótimo. o pai pode lidar com a criança nesta idade, né? Qual que é Quem o site? quiser, Fala que eu vou colocar aqui. é só curtir o Instagram da Share 360, que a gente Ótimo. posta lá Vou sempre o colocar o link. arroba aqui, ó. A gente sempre coloca o link com dicas diárias e qualquer um que entrar é gratuito e é mesmo para fornecer esse suporte, né? Porque muitas vezes o interessante é o pai ter um momento só dele e o filho ter que aprender a respeitar este momento. Outras vezes é Perfeito. interessante isso que você, né? É ter um momento junto em que o filho sente que pode também fazer as coisas ao lado dos pais. Então, educar é importante oferecer sempre os dois lados de um mesmo dilema, porque a vida é assim. Você não está sempre junto, nem sempre separado. Hora você está junto, hora você está separado. Né? Você não está sempre disposto ou sempre indisposto. Uma hora você tem, outra hora você não tem disposição. Então, esse Verdade. contraponto faz parte da educação. Eu penso que muito do estresse dos pais vem dessa ideia que eles têm que ter a disponibilidade o tempo todo, eles têm que ter a resposta o tempo todo, eles têm que, né, eles têm que estar o tempo todo Disponíveis. inteiramente disponíveis para a família. E não, né? A família tem que aprender que esses momentos precisam se alternar. Então, Com ter certeza. opções é ótimo. Acho que as opções que a Waze oferece podem abrir muito leque, né? E até amenizar esse estresse da casa. E as dicas que a gente fornece pode criar ideias para você se inspirar e achar caminhos também com o seu filho, dicas já específicas para cada idade. Então já ajuda aí essa ideia de entender qual que é o momento, né, da criança. Perfeito. E entrar dentro da rotina, que é uma coisa que também já foi muito falado, já li muita coisa também, da importância de tentar criar uma rotina, né? Rotina não é lista de tarefas, a rotina Uhum. é uma cultura que é criada dentro do ambiente para que haja uma organização e para que todos tenham consciência do momento de fazer, de descansar, de fazer junto, de fazer separado. E isso que você falou Isso é mesmo. muito importante. Às vezes a gente vê exemplos assim de filhos que não dão trabalho nenhum e pais que falam assim, ah, tá tranquilidade na minha casa, meu filho não dá trabalho nenhum, tá tudo bem. Mas quando você vai perguntar, é assim, o rapazinho que fica só no quarto, no celular o tempo todo, né? Que não dá trabalho, mas que também não convive, que também não conversa, que também não participa, né, da dinâmica da casa. Então, não dar trabalho não significa que está tudo bem, né? Verdade. Significa que é preciso entender ali
tá quieto demais, por sua vez está agitado também demais, querendo fazer coisa que não pode, também é trabalhoso, mas é sempre um sinal, né? O importante, tem uma música, né? Você é tão poética, Marina, que eu me permito falar, né? Aqui tem Manda uma música bala. que fala que viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para Fora dentro, para a dentro, toda hora, a todo momento. todo momento. E eu acho que isso resume a ideia do que é desenvolver competências socioemocionais. É olhar para dentro, é olhar para fora, é olhar para o outro, né? Entender como é que você está percebendo a situação e como é que você pensa que pode solucioná-la, aprender com o que for sucesso, aprender com o que for fracasso, né? E entender que a gente Verdade. está nessa caminhada sem respostas prontas, comemorar os acertos, né? Tudo isso Perfeito. faz parte, E né? E pode talvez ser divertido. perceber que pode ser divertido, e perceber que neste momento que a gente está vivendo, a nossa dimensão do que é acerto e que é erro, o que, que é neste momento acerto e erro, né? Nós temos coisas em detalhes acontecendo que talvez, se a criança ou adolescente está, se eles estão participando da dinâmica da casa, eles vão perceber. Então, às vezes, sei lá, um arroz que não ficou tão gostoso, né? Como que a gente critica, né? A Uhum. gente acha que aquilo é um problemão dentro de tudo que estamos vivendo. Então, assim, é como a gente falou, as competências socioemocionais, elas são trabalhadas na vivência, né? Para quem, repito, para quem é pai, para quem é mãe que está aqui ouvindo e já ouviu falar lá da escola, porque a escola precisou, como a Laura nos explicou lá no início, a escola precisou trazer a Base Nacional Comum Curricular para dentro do seu currículo, porque foi-se decidido num Fórum Econômico Mundial que era fundamental trabalhar certas competências para que a gente tivesse pessoas melhores para o futuro. Então, a gente tem que só que lembrar que não são competências restritas à escola, de maneira alguma. Elas estão na vida. É que a escola vai pedagogizar a história. Mas resiliência, empatia, né, autogestão de estresse, isso a gente trabalha no dia a dia. E este momento, eu ouso dizer que é Colaboração. um momento, um dos mais ricos para que esse tanto de coisa seja trabalhado. Né? Tá desafiador? Tá. Mas a gente tem que ser adulto nesse momento. Não pode ser aquele infantil, nem aquele adolescente que você falou. E aí, assim, a gente está chegando no finalzinho aqui, eu preciso dar uma encerrada, eu vou pedir para você finalizar falando o que você quiser, que você manda nesse lugar aqui, dona Laura. Te agradecer demais. Uhum. Pedir todo mundo, agradecer todo mundo que entrou aqui para ver o que a gente tinha para trazer. Sugerir que vão lá no arroba Share360 Mapeamento de Competências, tem dicas gratuitas para você tentar entender melhor esse momento do ponto de vista das competências. Não saí, não, só pausou. Termina aí, Uhum. fecha com chave de ouro para a gente. Ô Maria, Ah, eu eu queria falar uma agradeço. coisa. Pera, última coisa, última. O buscador já está no ar. O meu buscador da Waze de atividades. Se você quiser encontrar um mindfulness para o seu filho, meditação, mindfulness, yoga para criança, talvez trazer uma atividade mais tranquila para esse momento. Cada criança tem um perfil, mas você pode descobrir, entra lá, procura saber o que que tem. Diga, Laurinha. Então, eu queria agradecer esse bate-papo, a oportunidade também de chegar a outros lares, a outras famílias, dizer que tanto eu quanto a Marina, a gente tem uma visão muito de que não é a atividade em si, mas que o nosso propósito é fazer as pessoas descobrirem as suas potencialidades, né? Um Perfeito. adulto saudável, um adulto feliz, é aquele que acredita em si mesmo. Olha, Isso mesmo. vocês, ai, vão estar mais, né? Vocês não imaginam, eu tenho entrevistado jovens de 15, 16 anos que estão estressados, ansiosos, não dormem bem, têm problema de insônia e etc. E você pergunta para eles o que, que te dá tanta ansiedade? E tem tudo, são jovens que têm tudo. Eles falam, a escola. Eu não consigo ir tão bem na escola como eu gostaria. Eu pergunto para eles assim, mas me fala o que, que você tem de bom. E eles falam assim, matemática. Eu falei, não, eu não estou perguntando o que, que você sabe.
perguntando o que que você tem de bom, o que que você acredita que você tem de bom. E eles não sabem. Não Eles não sabe. sabem Não se dizer. conhece. É. Então, uma pessoa que não acredita que tem nada de bom, ela não se lança na vida, né? Então, a gente tem que começar a expor esses jovens para eles descobrirem o seu potencial, eles acreditarem em si mesmos. Acho que Provocá-los. esse é o grande legado dos pais e da família. Perfeito. Isso mesmo. E aí, assim, a gente chega ao final e finaliza, assim, chave de ouro. Você fez desse momento que a gente está aqui cansado, né? Prontos, assim, para dormir. Todo mundo entrou aqui a fim de aprender alguma coisa e de um limão virou uma limonada. Então, assim, demais eu agradeço a presença de todo mundo. E é isso. Beijo para todo mundo. Eu acho que agora todo E a mundo está gente vai, liberado para assistir a Sandy. e a gente vai fazer outra live no share do Instagram da Share. Vamos! Depois a gente divulga. Verdade. É um outro tema, é um Isso. outro foco, Outro mas a tema. gente vai fazer na próxima semana. Isso. A Isso, gente que continua ótimo, esse Laura. papo, Obrigada. Continuaremos. tá Quem bom? quiser vai receber informação aqui no Instagram da Waze também. Um beijo, gente. Isso. Obrigada. Boa noite. Um beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.